Minha irmã descobriu que eu tinha 12 milhões de dólares. E minha família inteira exigiu que eu entregasse a ela, alegando que ela merecia mais. Eu sou Sarah, uma mulher de 38 anos, e preciso tirar isso do meu peito. Vocês conhecem aquelas dinâmicas familiares onde um filho não comete erros, enquanto o outro parece ser invisível? Sim, bem-vindos à minha realidade. Tudo era bem normal até eu completar 8 anos. Eu era filha única. E, embora meus pais não fossem excessivamente afetuosos, eles estavam presentes. Suponho que minha mãe me ajudava com o dever de casa, e meu pai, de vez em quando, me levava para pescar no lago St. Clair. Não éramos a família ideal de comercial, mas estávamos bem. Então, veio a noite que mudaria tudo. Lembro-me da minha tia Kelly chegando às 2 da manhã e me dizendo para arrumar uma mala porque minha mãe estava no hospital. Minha irmã Rachel estava a caminho, mas algo estava errado. Ela não deveria nascer por mais 2 meses. As semanas seguintes foram um caos de visitas ao hospital e conversas em voz baixa. Rachel era minúscula, parecia uma das minhas bonecas bebês, mas com todos aqueles tubos e fios. Eu não tinha permissão para tocá-la ou me aproximar demais. Aquela foi a primeira vez que senti isso. Uma barreira invisível se formando entre mim e o resto da minha família. Quando finalmente trouxeram Rachel para casa, nossa casa se transformou em uma bolha estéril. Minha mãe tinha uma fixação por germes. Estou falando de desinfecção de nível industrial, dispensadores de álcool em gel em cada cômodo e limpeza incessante. O cheiro forte de alvejante ainda me causa desconforto até hoje, mas aqui está o que realmente me perturbou. Sempre que eu apresentava o menor sinal de doença, era levada para a casa da vovó Marie ou da tia Kelly. Quero dizer, sempre. Espirrei uma vez? Arruma as malas, uma tosse leve. Vá ver a vovó. No início achei que era divertido. A vovó Marie fazia biscoitos e a tia Kelly tinha uma coleção fantástica de livros da Nancy Drew que eu estava devorando. Mas crianças não são ingênuas. Depois de um tempo, você começa a entender o que realmente está acontecendo. Você não está sendo enviado em aventuras. Está sendo tratado como uma ameaça. Como se sua simples presença pudesse prejudicar sua amada irmã. Tentei de tudo para conseguir a atenção deles de uma maneira mais positiva. De verdade. Tirei nota máxima em todas as matérias. Minha mãe mal olhava para cima do calendário de compromissos médicos de Rachel. Ganhei o primeiro lugar na feira de ciências com um projeto sobre energia renovável. Meu pai apenas perguntou se eu poderia guardar a maquete na garagem, já que Rachel era alérgica à poeira de papelão. Isso é algo que realmente existe? O momento mais marcante veio quando eu tinha 12 anos. Por meses, eu estava praticando para o show de talentos da escola. Adivinhem quem não tinha ninguém na plateia? Enquanto isso, 2 semanas depois, a família inteira, incluindo os 2 avós, compareceu ao recital de flauta de 15 minutos de Rachel. Rachel aprendeu rapidamente como usar o sistema. Aos 7 anos, ela já havia superado quaisquer problemas de saúde reais, mas isso não a impedia de fingir. Dor de cabeça? Tem que ficar em casa da escola. Sentindo-se cansada? Adivinhem quem tem que fazer as tarefas dela? Preocupada com uma prova? Minha mãe literalmente ligava para a escola para que o prazo fosse estendido. Comecei a passar cada vez mais tempo no meu quarto, imersa em livros sobre história da arte e antiguidades. É engraçado como a vida funciona às vezes. Meu quarto se tornou meu santuário, principalmente porque Rachel afirmava ser alérgica ao meu purificador de ar de lavanda. Então era o único lugar que ela não ia. Sabe o que é realmente perturbador? Quando ela fingia estar doente, uma parte de mim se sentia grata. Pelo menos eu seria levada para a casa da vovó Marie, onde alguém perguntaria sobre o meu dia ou se interessaria pelo que eu estava fazendo. A vovó foi quem despertou meu interesse por joias vintage. Ela tinha uma coleção incrível de bijuterias que me permitia organizar e catalogar. Acho que eu deveria ter considerado isso um sinal profético. O pior nem era o favoritismo óbvio. Era como eles reescreviam a história para justificar suas ações. Rachel só precisa de mais atenção porque teve um começo tão difícil. Sarah sempre foi tão independente. Sarah entende que a irmã dela tem necessidades especiais. Não, eu não entendia. Eu era uma criança que não entendia por que ter um bom sistema imunológico me tornava menos digna de amor. Olhando para trás, posso ver como esses anos me moldaram. A mensagem persistente de que eu era de alguma forma perigosa ou inconveniente para se ter por perto não desaparece. Mas, ei, pelo menos me ensinou a ser autossuficiente. Quando ninguém verifica seu dever de casa ou se importa com seus triunfos, você rapidamente aprende a ser sua própria líder de torcida. Ensino médio. A maioria das pessoas o amava ou odiava. Eu o via como um bilhete de saída. Enquanto Rachel estava estabelecendo seu império de drama no ensino fundamental, eu estava preparando o terreno para minha própria fuga. E deixe-me dizer, nada te inspira a fazer mais do que saber que ninguém fará isso por você. Lembra como eu disse que passei horas organizando a coleção de joias da vovó Marie? Isso me ensinou uma lição valiosa. A necessidade de organização sistemática e atenção aos detalhes. No ensino médio, eu abordei tudo com a mesma perspectiva. Minha mesa em casa parecia ter saído de uma revista de organização. Anotações codificadas por cores, planos de estudo meticulosamente organizados e tudo em seu devido lugar. Rachel me provocava por isso, me chamando de Rain Man. Que ótima, irmã. Mas aqui está o detalhe sobre ser invisível. Ninguém está monitorando seus fracassos ou sucessos. Então faça o que quiser. Entrei em todos os clubes que não interferissem no meu emprego de meio período no Carson's Diner. Agradeço a Carol, a proprietária, por se lembrar do meu aniversário quando meus próprios pais haviam esquecido. Equipe de debate, confere. Presidente da Sociedade Nacional de Honra, confere. Editora-chefe do Jornal da Escola, confere. Foi na equipe de debate que realmente encontrei minha voz. Há algo bastante gratificante em desmantelar o argumento de alguém enquanto mantém a completa compostura. Também me ensinou a negociar, o que não percebi na época, mas seria útil mais tarde. Ganhei o campeonato estadual 2 vezes. Rachel teve jogos de futebol importantes, então meus pais não puderam comparecer a nenhuma das competições. Ela estava no time C, nem sequer jogava. Que decepção. O terceiro ano foi quando as coisas realmente se tornaram interessantes. Fiz o SAT e obtive uma pontuação perfeita. Não tipo, muito bom, mas perfeita. Quero dizer perfeita. 1.600. Sabe quantas pessoas conseguem isso? Menos de 1%. Lembro-me de olhar para a tela dos resultados por quase 20 minutos, convencida de que era um engano. Corri para casa para contar aos meus pais. Percebi que isso é bobo. Minha mãe estava na cozinha ajudando Rachel com o dever de casa de inglês. A conversa foi mais ou menos assim. Minha reação: mãe, olhe, tirei uma pontuação perfeita no SAT. Mamãe: que bom, querida, mas pode falar baixo? Rachel está tentando se concentrar. Ela tem uma prova importante amanhã. Rachel: é isso mesmo. Sim, algumas de nós realmente precisam estudar, senhorita perfeita. Ela disse: mamãe, Rachel querida, não se estresse. Você é apenas um tipo diferente de aluna. Ainda tenho a cópia impressa desses resultados do SAT em algum lugar. Nunca foi pendurada
na geladeira. Mas você pode de Rachel em inglês? Aquela criança recebeu espaço nobre na geladeira, com um imã de "Estamos tão orgulhosos de você". O processo de inscrição para a faculdade foi interessante. Candidatei-me a 15 escolas sem informar ninguém. Escrevi todos os meus próprios ensaios, coletei minhas próprias recomendações e lidei com toda a papelada de assistência financeira sozinha. Meu conselheiro de orientação, o Sr. Chen, foi o verdadeiro MVP. Meus pais estavam ocupados demais para me ajudar com o FAFSA, então eu ficava até tarde depois da escola. Então as aceitações começaram a chegar. Harvard, Yale, Princeton, Michigan, e cada uma veio com uma oferta de bolsa de estudos. Guardei todas em uma caixa trancada debaixo da minha cama, sabendo o que aconteceria se Rachel as descobrisse. De repente, a atenção deles seria totalmente voltada para ela. Mas se a Sarah for para Harvard, eu ficarei sozinha. Ou alguma bobagem parecida. No dia em que recebi minha oferta de bolsa integral de Yale, Rachel entrou para a equipe de torcida júnior. Adivinhem qual delas foi celebrada com um banquete familiar. Dica: eu comi macarrão com queijo no micro-ondas no meu quarto enquanto eles foram ao Olive Garden. Mas sabem de uma coisa? A bolsa de estudos era meu bilhete de ouro. Mensalidade, alojamento e alimentação, tudo incluído, assim como uma mesada para livros. Eu finalmente poderia deixar aquela casa onde eu era invisível ou inconveniente. No dia em que recebi meu pacote de aceitação, fui ao meu lugar favorito na biblioteca local. Um assento na janela do quarto andar com vista para o parque, e chorei por 1 hora. Não lágrimas de tristeza, foram lágrimas de alívio. Quando contei aos meus pais no jantar que eu ia para Wood, Michigan, eles ficaram extasiados. Ele disse: "Michigan? Mas isso é tão longe. E se a Rachel precisar de você?" Ela respondeu: "Espero que você não esteja esperando que a gente ajude com as despesas. As competições de torcida da Rachel são muito caras." Rachel está chorando. "Oh, meu Deus, finalmente posso ter seu quarto? Preciso de espaço para meus vídeos do TikTok." Durante o verão antes da faculdade, trabalhei em turnos duplos no Carson's Diner para economizar dinheiro. Carol, que Deus a abençoe, sempre me dava gorjetas extras e se certificava de que eu levasse para casa a torta que sobrava no final dos meus turnos. Ela também me ensinou uma habilidade vital: como reconhecer pessoas genuínas em uma sociedade cheia de falsas. "Querida", ela me dizia, "em lanchonetes e na vida, aqueles que fazem mais barulho geralmente têm menos a dizer." No dia da mudança, para Wood, Michigan, meus pais não puderam comparecer porque, surpresa, Rachel tinha uma competição de torcida. A tia Kelly me levou em vez disso. Ela me ajudou a arrumar o dormitório e me deu um envelope de $500. "Sua vovó Marie queria que você tivesse isso", ela me disse. "Ela está tão orgulhosa de você." Mais tarde soube que a vovó estava economizando aquele dinheiro de seus cheques da Previdência Social por meses. Naquela primeira noite no meu dormitório, prometi a mim mesma que criaria uma vida tão maravilhosa que ser ignorada seria inconcebível. Não por vingança, nada para provar à minha família, mas pela garota de 8 anos que era enviada para a casa da vovó por espirrar. A faculdade passou em um turbilhão de noites em claro, macarrão instantâneo e uma liberdade divina. Me formei com honras na Universidade de Michigan, não que meus pais tenham notado. Eles estavam ocupados demais ajudando Rachel a se transferir para a terceira faculdade em 2 anos. Mas é aqui que a trama toma um rumo inesperado. Consegui um emprego de nível inicial na Everett & Phillips, uma casa de leilões em Detroit. Não usarei o nome real por motivos óbvios, mas se você está no ramo, provavelmente sabe de quem estou falando. Um estabelecimento de alto padrão genuíno. Muitos clientes de famílias tradicionais, esse tipo de negócio. Comecei com um negócio de vendas de patrimônio, que envolvia documentar os pertences de indivíduos ricos após a morte deles. Não é exatamente glamuroso, mas pagava as contas. Meus primeiros meses foram bem padrão, registrando incontáveis conjuntos de porcelana, categorizando móveis vintage e assim por diante. Em seguida, veio o espólio Kingston. A senhora Kingston era uma viúva idosa que havia morrido sem filhos, deixando para trás o que todos supunham ser uma enorme coleção de bijuterias. Salas cheias do material. Foi aqui que aquelas horas na casa da vovó Marie se tornaram úteis. Estou examinando essa pilha de joias quando algo chama minha atenção. É um broche Art Deco. Nada realmente chamativo, mas algo nele parecia diferente. O peso era inadequado para a bijuteria. O mecanismo de fecho era complexo demais para uma imitação. Acho que passei meu almoço inteiro naquele dia pesquisando antigas marcas e assinaturas de joias. Acabei ficando até tarde no escritório para usar a afiliação da empresa a vários bancos de dados de joias antigas. Quanto mais eu olhava, mais certa ficava de que isso não era bijuteria. Era a coisa real. O problema era que eu era a novata. Ninguém acreditaria em mim se eu alegasse que tínhamos um tesouro potencial em mãos. Então, fiz o que a equipe de debate me ensinou. Preparei meticulosamente meu argumento. Passei 2 semanas durante os almoços e noites aprendendo tudo o que podia sobre a autenticação de joias Art Deco. Cheguei a usar algumas das minhas míseras economias para pagar por um curso online de gemologia. Finalmente, criei coragem para abordar meu chefe, o Sr. Harrison. Levei toda a apresentação, que incluía imagens comparativas, documentação histórica e tudo mais. A conversa foi algo assim. Minha resposta: Senhor, acho que podemos ter algo significativo na coleção Kingston. Harrison, mal olhando para cima de seu telefone, diz: Sarah, já os catalogamos como bijuterias. Você está correta. Eu sei, mas olhe para essas marcas de fabricante. Elas combinam perfeitamente com as assinaturas de Cartier de 1925. Harrison finalmente prestando atenção. Onde você aprendeu tudo isso? Minha resposta foi: eu fiz algumas pesquisas. Resumindo, o broche de bijuteria foi vendido por $47 mil no leilão. Acontece que fazia parte de uma coleção limitada criada para um grupo da realeza europeia na década de 1920. Mas aqui está a verdadeira reviravolta. Harrison começou a confiar em mim depois disso. Ele começou a me dar outros artefatos para autenticar. De repente, meu passatempo inútil de organizar joias antigas adquiriu um significado real. Dediquei-me a aprender tudo o que podia sobre joias vintage. Fiz todos os cursos online que podia pagar. Passei fins de semana em vendas de espólio pesquisando itens. Cheguei a começar um pequeno caderno para documentar vários procedimentos de autenticação. Meu apartamento
momento parecia o delírio de um estudioso de joias, com paredes cobertas de impressões de antigas marcas e diretrizes de certificação. A casa de leilões começou a ter resultados. Eu estava descobrindo itens importantes que outros haviam ignorado, desenvolvendo contatos com colecionadores e conhecendo o mercado. Meus cheques de comissão ficaram maiores. Pela primeira vez na minha vida, eu não estava apenas sobrevivendo, também estava economizando dinheiro. A família ainda estava incrivelmente desinteressada. Nos jantares de domingo, aos quais eu ainda ia como uma tola, o discurso era assim: mamãe, Sarah ainda está naquela loja de antiguidades, certo? Eu, casa de leilões. E sim, na verdade, acabei de autenticar uma peça rara da Tiffany. Rachel interrompe. Oh meu Deus, falando em joias, vocês têm que ver esta pulseira de berloques que comprei no shopping. Mas eu não me importava mais. Pela primeira vez na minha vida, eu havia descoberto algo totalmente meu. Algo em que eu era realmente excelente. Algo não relacionado a ser a irmã de Rachel. Então veio a coleção Rothschild. Isso foi cerca de 2 anos no meu emprego na casa de leilões. Uma enorme propriedade. Família rica tradicional. Há muito burburinho na indústria. Eu fazia parte da equipe que catalogou a coleção de joias deles. E foi quando notei. Uma peça arte nouveau bastante comum que todos os outros haviam ignorado. Passei 3 dias investigando. Mal dormi. Acabou sendo uma peça de um famoso joalheiro francês, de uma coleção particular que supostamente havia sido perdida durante a Segunda Guerra Mundial. Quando foi vendida em leilão por $238 mil, Harrison me chamou para seu escritório. Acreditei que estava sendo promovida. Em vez disso, ele disse algo que mudou completamente a situação. Sarah, você está desperdiçando seu talento aqui. Você deveria estar administrando seu próprio negócio de autenticação. Inicialmente dei de ombros. Eu? Começar um negócio? Com que dinheiro? No entanto, a ideia pegou. Comecei a fazer pequenos projetos de autenticação freelance por fora. A notícia se espalhou de que eu tinha uma visão excelente. Colecionadores particulares começaram a nos contatar diretamente. Uma noite, eu estava sentada no meu modesto apartamento, cercada por manuais de joias e ferramentas de autenticação que eu havia acumulado gradualmente quando tive uma epifania. Isso é algo que eu realmente poderia fazer. Eu poderia criar algo por conta própria. Então, fiz o que qualquer pessoa razoável faria. Fiz um empréstimo considerável para meu carro. Esvaziei minha conta poupança. Aluguei um pequeno escritório em uma área menos desejável da cidade. As pessoas acreditavam que eu estava louca. Talvez eu estivesse. Transformei uma sala de armazenamento acima de um restaurante chinês que tinha o tamanho de um dormitório de faculdade. O aluguel era baixo porque sempre cheirava a frango agridoce. E o Wi-Fi só funcionava se você se sentasse no canto perto da janela. Mas era meu. Os primeiros meses foram interessantes. E por interessantes quero dizer assustadores. Eu acordava às 4 da manhã com suores frios, calculando quantos meses faltavam para minhas economias acabarem. Os pagamentos do empréstimo pareciam uma corda no meu pescoço. O mobiliário do meu escritório consistia em uma mesa de cartas que comprei no Goodwill e uma cadeira que eu literalmente encontrei na calçada. Não se preocupe, foi totalmente limpa. No entanto, no mundo das joias de alto padrão, reputação e contatos são tudo. E minha experiência na casa de leilões me proporcionou ambos. Comecei pequeno, fazendo trabalhos de autenticação para antiquários locais. Minhas taxas eram mais baixas do que as das organizações maiores, mas minha atenção aos detalhes estava se tornando conhecida. A notícia se espalhou. 6 meses depois, um momento decisivo ocorreu. Um negociante com quem eu havia lidado na casa de leilões perguntou sobre uma coleção de broches da era vitoriana. A proprietária solicitou a confirmação antes de vendê-la. Acabou sendo uma coleção enorme, com peças de 3 gerações de famílias. Trabalhei nela por 2 semanas seguidas, raramente dormindo, documentando tudo. Descobri 2 peças extremamente raras que haviam sido mal interpretadas como réplicas posteriores. A proprietária ficou tão encantada com minha análise detalhada, que não apenas pagou minha taxa, mas também me ofereceu uma comissão de 10% quando a peça fosse vendida. Foi uma comissão de $86 mil. Mais dinheiro do que eu havia ganho nos 2 anos anteriores juntos. De repente, meu telefone tocou muito. Colecionadores particulares ouviram falar do meu talento para encontrar peças perdidas. Advogados de espólios buscando aconselhamento sobre joias herdadas. Até minha antiga casa de leilões começou a me enviar trabalho de autenticação. Tenho certeza de que Harrison estava secretamente ajudando a espalhar a notícia. Valeu, chefe. No 2º ano, contratei minha primeira funcionária, Jenny. Uma recém-formada em gemologia que me lembrava muito de mim mesma naquela idade. Ela era extremamente inteligente, mas era negligenciada por ser quieta. Ela agora é minha chefe de autenticação e vale seu peso em ouro. A empresa se expandiu mais rápido do que eu poderia ter previsto. Mudamos para um escritório adequado no centro da cidade. Adeus, cheiro de frango agridoce. Criei uma equipe de especialistas. Ganhei uma reputação por encontrar itens perdidos. Você não acreditaria quantas joias históricas importantes são mal interpretadas como bijuterias nos sótãos das pessoas. No entanto, o sucesso veio com seu próprio conjunto de obstáculos. Quanto maior nos tornávamos, mais difícil se tornava manter em segredo da minha família. Eles ainda pensavam que eu trabalhava em uma loja de antiguidades. Rachel fazia esses comentários sarcásticos durante os jantares de família. Rachel pergunta: Sarah, tenho algumas joias antigas que eu ia doar para o Goodwill. Talvez sua lojinha queira. Eu, tendo acabado de autenticar um item Fabergé de $1,2 milhão naquela manhã. Claro, vou dar uma olhada. Mamãe continua a me apresentar a todos como minha outra filha. Ela trabalha com joias antigas ou algo assim. Enquanto isso, eu estava sendo citada na Forbes, felizmente, sob o nome da minha empresa. E tínhamos recentemente construído nosso 3º escritório. O que é estranho nisso? Manter o segredo se tornou quase agradável, como essa piada particular comigo mesma. Eu me sentava no jantar de domingo com minha roupa de desconto da Target, na verdade, Chanel, ouvindo Rachel falar sobre seu emprego de marketing de nível inicial, sabendo que eu acabara de fechar um negócio por mais do que sua renda anual. Cheguei a começar a fazer pequenos jogos comigo mesma, como usar peças autênticas de Harry Winston em reuniões de família e ver se alguém notava. Eles nunca notaram. Certa vez, Rachel passou 20 minutos exibindo seu relógio Michael Kors de $200. Eu estava usando um Patek Philippe Vintage que custava mais que o carro dela. No entanto, o verdadeiro desafio era gerenciar o crescimento. No 5º ano, havíamos estabelecido escritórios em Detroit, Chicago e Nova York. Passei mais tempo em aviões do que na minha própria cama. Construímos uma reputação de discrição. Acontece que muitas pessoas ricas querem suas joias verificadas sem que o resto do mundo saiba. O dinheiro era enorme. Por exemplo, precisávamos contratar uma grande equipe de consultores financeiros. No entanto, mantive um estilo de vida relativamente modesto. Comprei uma casa agradável, mas não chamativa, em um bairro desejável. Eu dirigia um carro de luxo, mas não óbvio. O único lugar em que realmente esbanjei
meu escritório em casa, equipamentos de autenticação avançados, o sistema de segurança mais eficaz que o dinheiro pode comprar, um cofre personalizado para fazer o Fort Knox ter inveja. Qual a ironia disso? Eles acreditavam que eu estava sendo frugal ao ajudá-los. Mamãe comentava coisas como, é tão fofo da Sarah ajudar, ela deve estar comendo apenas miojo para conseguir isso. Enquanto isso, eu acabara de validar uma coleção que me rendeu uma comissão maior do que a hipoteca deles. Sabe o que é estranho sobre o sucesso? Quanto mais você tem, mais difícil é explicar para os outros que sempre te perceberam como inferior. É como explicar a cor para alguém que só viu preto e branco. Eles não têm o contexto necessário. Mas a essa altura, minha empresa estava indo muito bem. Havíamos conquistado a indústria de autenticação de joias de alta qualidade do meio oeste, e nossa reputação era ouro maciço, sem trocadilho. Mas todo domingo, eu ia para a casa dos meus pais para o jantar, interpretando Sarah, a modesta trabalhadora da loja de antiguidades. A dissonância cognitiva estava se tornando ridícula. Eu passava minhas manhãs em teleconferências com colecionadores de Dubai, minhas tardes autenticando peças de $1 milhão e minhas noites na casa dos meus pais, com roupas normais cuidadosamente escolhidas, comendo o assado de panela cozido demais da mamãe, enquanto Rachel dominava a conversa com histórias sobre seu último triunfo de marketing, geralmente algo como trazer o café do chefe sem derramar. Um domingo é muito memorável em minha mente. Eu acabara de concluir uma transação enorme, autenticando uma peça Cartier desaparecida que estava em uma caixa de depósito de alguém por 40 anos. A comissão sozinha? 7 dígitos. Eu dirigi diretamente da reunião para a casa dos meus pais, ainda eufórica com a autenticação bem-sucedida. Ela disse, Sarah, querida, está tudo bem? Suas roupas parecem um pouco gastas. Eu, você sabe, tentando economizar dinheiro. Eu disse, usando um suéter de cachemira de $3 mil que eu havia escolhido de propósito por sua aparência sutil. Rachel respondeu, bem, se você tivesse arrumado um emprego de verdade em vez de ficar brincando com joias antigas, papai. Rachel, seja gentil. Nem todo mundo pode ser tão bem-sucedido quanto você. Eu quase engasguei com meu assado de panela, tentando não rir. Os pagamentos mensais anônimos para meus pais começaram por essa época. A tia Kelly me informou que eles estavam com dificuldades para pagar os empréstimos estudantis e as contas médicas de Rachel. Mamãe afirmou casualmente que eles poderiam ter que vender a casa. Eu não podia deixar isso acontecer. Apesar de tudo, ainda era a casa em que eu cresci. Então, iniciei uma transferência mensal anônima de $5 mil para a conta deles. Quando perguntada, eu disse que estava dando $1.000 ao viver de arroz e feijão. Eles imaginaram que o resto vinha da tia Kelly, ou de outro membro da família. Rachel, é claro, assumiu a responsabilidade por inspirar os membros da família a ajudar. O dinheiro foi útil, mas também teve consequências inesperadas. Meus pais começaram a me tratar com uma estranha combinação de tristeza e orgulho condescendente, como se eu fosse algum tipo de nobre, caso de pobreza, sacrificando tudo para sustentar a família. Enquanto isso, os gastos de Rachel se tornaram mais extravagantes. Ela chegava para o jantar com novas bolsas caras, alegando que eram achados de outlet. Não eram. Eu posso reconhecer uma Gucci genuína a 20 passos. Ela começou a fazer férias extravagantes e a se gabar no Instagram sobre sua vida de sorte. Estou bastante convencida de que ela usou meu dinheiro de apoio para compras. No entanto, eu permaneci em silêncio. A ironia era simplesmente maravilhosa. Então veio o drama do fundo da faculdade. Rachel revelou que quer voltar para a escola para fazer seu MBA. Outra universidade particular, é claro, apenas o melhor para a filha de ouro. Mamãe me ligou em lágrimas, explicando como eles não podiam pagar. Eu digo, talvez Rachel pudesse procurar escolas estaduais? Elas também têm bons programas. Minha mãe, querida, você não entende. Sua irmã precisa manter certos padrões. Mas falando em ajudar, eu posso aumentar minha contribuição mensal por alguns anos? Eu a aumentei para $7 mil por mês. Minhas contas não foram afetadas. Mas ver eles elogiando Rachel por tomar a iniciativa com sua educação, enquanto presumiam que eu estava vivendo de miojo para ajudar, isso me machucou um pouco. O verdadeiro cala a boca. Eu estava dando um seminário como convidada na mesma escola de negócios que Rachel queria frequentar. Minha família não sabia disso. O reitor me convidou pessoalmente para dar uma palestra sobre autenticidade de bens de luxo e crescimento de negócios. Tive que inventar uma desculpa para não poder comparecer ao jantar de domingo daquela semana. Minha própria conquista começou a parecer uma vida distinta, como se eu fosse algum tipo de super-heroína corporativa com uma identidade secreta. Durante o dia, eu estava administrando um negócio de autenticação multimilionário. À noite, bem, nos domingos à noite, eu era apenas Sarah, a filha decepcionante que trabalhava em uma loja de antiguidades. A ação de graças. O peso da inverdade estava se tornando mais pesado. Rachel fez comentários rudes sobre minha carreira em várias ocasiões. Cada vez mamãe pedia desculpas a seus amigos pelo meu estilo de vida modesto. Cada vez papai sugeria que eu arrumasse um emprego de verdade. Acredito que eu sempre soube que terminaria dramaticamente. Eu só não esperava que implodisse de forma tão espetacular no dia de ação de graças. Começou 2 semanas antes do feriado. Mamãe ligou chorando sobre a dor nas costas. Ela havia sido diagnosticada com uma hérnia de disco e a noção de cozinhar o jantar de ação de graças para 20 convidados a sobrecarregou. Agora, eu gostaria de dizer que me ofereci para ajudar puramente por boa vontade. Mas na verdade, eu me cansei de fingir que o peru seco dela era apetitoso. Minha resposta: por que eu não cuido da comida este ano? Posso ter um buffet. Ela respondeu: querida, não podemos pagar um buffet. Minha resposta: não se preocupe com o custo. Eu tenho economizado. Mamãe preocupada: você não está fazendo um empréstimo, está? Eu coordenei tudo com uma empresa de buffet de alta qualidade que eu uso para reuniões de negócios. Eles fazem um trabalho incrível. O tipo de comida que te faz questionar por que você já se deu ao trabalho de cozinhar. Custou mais do que meus pais pensaram que eu ganhava em 2 meses. Mas tanto faz. A manhã de ação de graças amanheceu e eu estava me sentindo muito bem. Eu tinha meu laptop comigo porque precisava monitorar um grande leilão online em Hong Kong. Um magnífico colar art. No voo estava à venda. E eu tinha um cliente que estava interessado em autenticação se eles ganhassem o lance. Almoço chegou na hora certa e tudo estava devidamente preparado. Rachel, é claro, teve que comentar. Rachel perguntou: recheio de peru comprado na loja, sério, Sarah? O da mamãe é muito melhor. Isso vindo da garota, que uma vez acionou o alarme de fumaça ao fazer uma torrada. Mamãe estava pedindo desculpas a todos por não ter cozinhado. Mas você podia ver que eles estavam gostando da refeição. Rachel se calou depois de provar os brotos de couve de Bruxelas com maple, que, por sinal, custavam mais por prato do que seu orçamento semanal de supermercado. Eu me afastei do jantar e da sobremesa para verificar meu laptop. O leilão estava ficando intrigante, e eu precisava estar preparada caso meu cliente vencesse. Me instalei no meu antigo quarto, que mamãe havia mantido o mesmo desde o ensino médio. Enquanto isso, o quarto de Rachel
Rachel havia passado por 3 reformas. Foi quando tudo deu errado. Eu havia deixado meu programa de autenticação rodando com muitas abas abertas que exibiam várias contas e contratos atuais. Rachel entrou sem bater. Algumas coisas nunca mudam. Para pegar emprestado meu carregador de telefone. Ela viu a tela do meu laptop e percebeu que essa era a chance dela de finalmente expor como sua irmã mais velha era patética. Rachel, com um sorriso presunçoso. Vamos mostrar a todos o que a Sarah realmente está fazendo. Antes que eu pudesse impedi-la, ela pegou meu laptop e foi para a sala de jantar. Imagine a cena. 20 pessoas, incluindo tias, tios, primos e meus pais, cheios de peru gourmet e meio bêbados com o vinho caro que eles confundiram com Trader Joe's. A reação de Rachel. Hora de ver que tipo de trabalho importante a Sarah está fazendo no dia de ação de graças. Ela virou o laptop triunfantemente, aparentemente pretendendo me desgraçar com qualquer transação de antiguidade menor que ela supunha que eu estava trabalhando. O ambiente ficou completamente silencioso. Você podia ouvir o relógio chique que eu dei pra a mamãe no Natal, que ela achou que era uma réplica. Tic-tac. A tela exibia saldo da conta atual, 12,4 milhões de dólares. Contrato de autenticação, pendente, 485 mil. Dólares transação recente, 1,2 milhão de dólares. Leilão de Hong Kong. Relatório de lucro trimestral da empresa, 4,2 milhões de dólares. Rosto de Rachel mudou por 5 emoções diferentes em 3 segundos. A última delas ficou em algum lugar entre espanto e náusea. Ela realmente balançou ligeiramente sobre os pés. Rachel sussurrou. Isso não pode estar certo. Ela disse. Rachel, querida, o que é? Rachel com a voz embargada. Ela é rica. Sarah é rica. O caos se instalou. Se fosse possível, o silêncio se aprofundou ainda mais. Então mamãe começou a rir. Rir de verdade. Ela disse, não seja boba. Sarah trabalha naquela lojinha de antiguidades. Eu me levantei, cuidadosamente endireitando meu suéter de cachemira básico, que custou mais do que a hipoteca mensal deles. Sim, na verdade, mãe. Eu sou a dona de uma das maiores empresas de autenticação de joias do país há anos. Aqueles comentários sobre lojas de antiguidades, eu autentico peças que valem milhões. Aquela lojinha sobre a qual você nunca perguntou tem escritórios em 3 cidades. Papai engasgou com a bebida. A tia Kelly deixou o garfo cair. O tio começou a tossir terrivelmente. Então o riso da mamãe se transformou em outra coisa. Seu rosto ficou vermelho, depois roxo. Ela se levantou tão rapidamente que sua cadeira caiu. Mamãe gritou, você tem milhões e nos deixou lutar? Minha resposta, lutar? Eu envio 7 mil dólares todos os meses. Ela respondeu, enquanto está sentada em milhões. Sua irmã tem empréstimos estudantis. Então lá estava. Em vez de parabéns, ou uau, estamos tão orgulhosos. Apenas indignação por eu não ter dado a eles mais dinheiro. Rachel começou a chorar. Surpresa, eu sei, soluçando sobre como ela merecia saber e como eu havia traído a família. Papai se juntou. Meu pai, como você pode ser tão egoísta? Nós somos seus pais, nós te criamos. Foi quando eu perdi a compostura. Anos de ser ignorada, anos de desdém, anos de ser considerada uma decepção familiar. Tudo veio à tona. Minha resposta, me criaram? Vocês me mandavam pra casa da vovó toda vez que eu espirrava. Vocês perderam todas as minhas conquistas, todos os prêmios, todos os marcos porque a Rachel poderia se sentir excluída. Vocês nunca economizaram um centavo para minha faculdade, mas fizeram empréstimos para a escola particular dela e agora estão bravos porque eu construí algo para mim? Os 5 minutos seguintes foram caóticos. Mamãe gritou sobre obrigações familiares. Papai estava gritando sobre filhos ingratos. Rachel alternou entre soluçar e exigir saber exatamente quanto dinheiro eu tinha. Eu, enquanto isso, a equipe de buffet chique tentava servir a sobremesa enquanto parecia extremamente desconfortável. Peguei meu laptop, peguei minha bolsa Hermès, que mamãe havia elogiado anteriormente como uma bela réplica, e saí. Atrás de mim, eu podia ouvir mamãe discutindo como gastar meu dinheiro, algo sobre o MBA de Rachel e um carro novo. Enquanto eu voltava para casa no meu carro sensato, um BMW de edição limitada, meu telefone começou a se encher de mensagens. O grupo de bate-papo da família explodiu. Rachel começou a postar no Facebook sobre riqueza familiar escondida e irmãos egoístas. Os dias após o dia de ação de graças foram como assistir a um ciclone atingir em câmera lenta, exceto que o furacão representava minha família, e os destroços simbolizavam minha sanidade.